boas-vindas! Viva a sua cocriação! Eu sou a Jéssica Summerson. Eu sou o Peter Summerson. Marido, nosso segundo, digamos, encontro aqui. Com certeza. Segundo podcast de hoje. E a gente está aqui para celebrar a história, a materialização do pensamento de uma grande amiga que a gente admira muito, jornalista, historiadora, CEO do RC24H, Renata Cristiani. Seja muito bem-vinda e obrigada pelo convite, casal 20 do podcast, né? Adorei essa iniciativa de vocês, acho que vai dar muito certo e me sinto muito honrada de estar sendo convidada para esse bate-papo aqui e que seguramente vai fluir com a maior naturalidade. Ai, que bom, Renata, que bom. Já estamos aqui com as nossas perguntas, né, marido? A gente quer saber de tudo aí sobre Renata Cristiani. Uma Renata Cristiani que vocês não conhecem. É o que a gente quer explorar, né? A empreendedora. Aí. A empreendedora e como tudo começou, os perrengues, porque a gente está aqui para contar a vida real. Perrengues, os seus sucessos, suas conquistas, vida pessoal, polêmica. Vamos começar então? Bora lá! Bora! Ó, a sua história, Renata, é uma verdadeira inspiração para muita gente, né? E a gente quer entender como que você começou, como que você foi motivada a seguir a comunicação. Na verdade, eu sempre digo para o pessoal, quando sou convidada para ir para a Veiga ou para qualquer espaço acadêmico, escola, falar sobre isso, eu digo que comunicador é vocação, né? O comunicador, ou ele faz comunicação, ou ele vai ser uma pessoa frustrada, ele não vai ter... Aliás, assim, de maneira geral, qualquer pessoa que não consegue exercer atividade, a verdadeira vocação da qual ele nasceu, né? A pessoa é para o que nasce. Se ele não consegue exercer plenamente, ele não consegue promover o milagre na sua própria vida e tampouco colaborar para a qualidade de vida coletiva, né? Então, assim, eu descobri que eu era comunicadora muito criança, sem querer. E a minha primeira relação com a construção das palavras, eu digo sempre isso, principalmente quando tenho a oportunidade de bater papo com a garotada de escola, a importância de uma aula de redação no ensino fundamental, isso para mim foi determinante, né? E eu tive uma professora de português na 5ª série, numa escola que eu estudei, escola pública no Rio de Janeiro, Escola Roma. E uma vez a professora, terminou a prova, ela mandou todo mundo, quem acabar vira a prova e fica quietinho. Eu virei, escrevi um negócio atrás e tal, era uma poesia, eu tinha mania de escrever poesia, eu escrevi aquilo de passatempo. Aí terminei a prova, aí depois, na semana seguinte, quando veio entregar a nota, né, ela me chamou e pediu para ir lá na mesa. Eu fiquei preocupada, o que estava acontecendo e tal, e ela perguntou de onde eu tinha copiado aquele texto que eu tinha. Eu falei, não copiei, é meu. Ela ficou admirada, aí me deu... parabenizou e me deu a agenda dela para eu escrever. Eu tinha entendido que ela tinha pedido uma outra poesia. Eu escrevi uma outra poesia. Na hora? Na hora. Assim, 5 minutinhos. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, isso não é normal, as pessoas não fazem isso assim. Você é muito novinha, você tem que ver. Isso eu devia ter uns 12 anos de idade, uns 11, 12 anos de idade. E aí ela me deu, falou assim, olha, as pessoas não têm essa facilidade com a escrita, isso não é uma coisa comum, preste atenção nisso. Isso era uma coisa que, por exemplo, na minha casa, minha mãe, assim, só teve a oportunidade de estudar até a 2ª série primária, a minha avó era analfabeta, eu não conhecia o meu pai. Então, assim, a minha família toda, minha mãe, meus tios, ninguém teve a oportunidade de ter acesso ao ensino universitário, quando muito eles... minha tia, que estudou mais, foi até a 7ª série. Então, uma família de muita gente humilde, filhos de lavradores, pessoas que entendiam que a educação atrapalhava, inclusive, porque a necessidade de colocar a criança para a rua para ajudar a trabalhar e engrossar o orçamento era uma prática. Então, o entendimento de que a educação era algo libertador, era algo que poderia te promover, te dar a possibilidade de você ascender socialmente, isso não havia esse entendimento. Então,
quando eu escrevia as poesias, na minha casa aquilo não era visto, era nada, era uma tolice. Então, quando a professora me devolveu aquilo, eu vi que eu tinha algo de especial, então comecei a trabalhar muito com essa coisa do texto, meio que brincando. Mas, enfim, a correria do dia a dia, várias coisas aconteceram, até que, quando eu tinha ali uns 18, 17 anos, mais ou menos, eu tive a oportunidade, né, procurando emprego num recorte de jornal, fui trabalhar numa loja de material fotográfico que tinha no Leblon, no Rio de Janeiro, e lá eu era operadora de telemarketing. Naquela época, a fotografia era analógica. Eu sempre digo isso, que era uma delícia, porque você tinha que ir numa loja, né? Comprar um rolinho de filme. Mandar revelar o filme. Mandar revelar. Filme. Torcer para saber se a foto saía. Comprar um álbum de fotos, guardar. Poxa, isso... E aí, eu era e era a única loja que vendia material fotográfico de uma empresa chamada Ilford, que era uma indústria inglesa, que tinha o melhor papel fotográfico, a melhor película, e os fotógrafos profissionais só trabalhavam com aquela marca, então nós éramos representantes no Rio. Eu ligava para os fotógrafos oferecendo. Tinha um cliente que sempre ficava batendo muito papo comigo, e ele virou e falou assim: você devia estudar comunicação. Eu não sabia nem o que era isso. E aí ele falou: olha, eu sou professor na faculdade tal, que era faixa, e vai ter um vestibular, você devia prestar o vestibular. E aí eu fui lá. Naquele tempo você não consultava a internet. Naquele tempo você não ia ver a faculdade pela internet. Tinha que comprar um jornal. Pegar um ônibus e ir lá. Aí eu peguei o ônibus, e a fui lá. faixa era jornalismo, né? Era uma não, das primeiras, sim, era jornalismo, era comunicação, mas naquele tempo que comunicação tinha relações públicas, publicidade e jornalismo. Né? Você começava numa só e depois você ia escolhendo nos períodos finais. Eu fiquei assim, poxa, que prédio legal. Não tinha dinheiro, mas resolvi me inscrever. Passei, e aí? Aí o desafio era arrumar um jeito de pagar aquilo. Eu vendia sanduíche natural, eu vendia roupa de ginástica, trabalhava em academia, enfim, me virei. E quando eu comecei a cursar, aquilo, nossa, me absorveu. Eu tive a oportunidade de fato, entrar em contato com o conhecimento, o espaço acadêmico, e, às vezes, quando você realmente está estudando aquilo para o qual você nasceu, para o que você verdadeiramente é vocacionado, é divertido, é gostoso, você está ali realmente brincando de fazer as coisas. Então, laboratório de fotografia, laboratório de rádio, laboratório de TV, embora eu não tenha feito TV, mas rádio, impresso. Então, assim, naquele tempo realmente não tinha computador, não tinha internet, então era tudo analógico. Então, aquilo foi uma descoberta para mim. Eu tive contato ali primeira vez, aí você começa a ler os filósofos, sociólogos, tive contato com história, comunicação e cinema, comunicação e teatro, comunicação estética. Isso tudo foi me apresentando um mundo que a minha família, muito humilde, sim, gente muito simples, nunca tinha me oportunizado. Então, eu fui absorvida e fiquei encantada com aquilo e descobri que era aquilo que eu queria para a minha vida. E engraçado que num determinado... O jornalista ganha mal, né? É difícil jornalismo. Então, o início de carreira, se você não tiver quem indique, se você não tiver... E eu não tinha. Então, o começo foi muito difícil. Eu desisti, não conseguia espaço no mercado de trabalho. Quando conseguia, era com um salário muito baixo. Desisti. E aí vim morar em Cabo Frio. Trabalhei com umas empresas que arrumei até estágio na faculdade e acabei sendo direcionada para a área de relações públicas e fui trabalhar numa empresa que era o precursor do aparelho de celular, que era o Messenger, um aparelho de telemensagem que tinha o Teletrim e o Conectel. O Pager. Na verdade, não era Messenger, era o Pager. Eu comecei a trabalhar com isso. Tive um dissabor tremendo, que foi uma experiência traumática na minha vida.
trabalhando nessa empresa, eu fui demitida por uma questão de racismo. Caramba. A diretora da empresa fez uma reunião com alguns supervisores e citou o meu nome como um exemplo de péssima aparência, de que ela iria me desligar, porque quando eu me aproximava do cliente, o cliente não saberia se eu ia roubar ou se eu ia vender. Essas foram as palavras usadas por ela. Eu estou falando para você dos anos 90. Sim, então, sim. Aquilo... claro que a gente sempre viveu o Brasil um racismo velado, mas uma das pessoas que estava nessa reunião era uma mulher negra. Só que ela era uma mulher negra de cabelo alisado, ela era uma mulher negra que parecia que não era negra. E aí ela se manifestou na reunião, e era uma mulher evangélica, muito correta, muito direita. Ela saiu dessa reunião, eu passando no corredor da empresa, ela me puxou para dentro do banheiro da empresa e falou: olha, você vai ser demitida e o motivo é esse, isso, aquilo. Falou para mim aos prantos. Covardia, né? Eu fiquei em estado de choque e aquilo me abalou, aí tive depressão, fiquei... E aí decidi que eu ia embora do Rio de Janeiro, não queria mais morar lá e fiquei desgostosa, realmente fui demitida. Entrei com uma ação na justiça, tentei fazer uma queixa na delegacia, não foi aceito, o delegado entendeu que aquilo não era racismo. Entrei com uma ação na justiça, nunca deu em nada. E essas coisas foram me frustrando, aí comecei não quero mais morar no Rio de Janeiro, aí queria morar em Lumiar, aí uma amiga minha estava morando em Cabo Frio, vem para Cabo Frio, tá uma gracinha. Na época era o primeiro governo Alair Correia, eu vim para passar um final de semana. 2000 foi o quê? No 2000? Foi em 98. 98, né? Aquela gestão do Alair foi 96 a 2004. 98, primeiro governo Alair, se eu não me engano. Foi. Uma das melhores mesmo, né? Com a ponte nova. Não foi o primeiro governo, foi a reeleição dele, foi a eleição de 96, que ele ganha de Zé, assume e depois ele é reeleito. Acho que foi a segunda e terceira gestão dele. A segunda gestão dele, é verdade, segunda gestão dele. E realmente a cidade estava linda, a cidade estava toda arrumada, e eu falei, sonho de uma noite de verão, eu vou tentar. Aí peguei... Um mês depois que eu vim visitar minha amiga, mudei para cá e aí passei um maior sufoco aqui. Não conseguia trabalho de jeito nenhum. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 4 meses e o que eu vou fazer da minha vida? Para vocês verem, toda a dificuldade... Já me mudei para cá, o que eu vou fazer? Aí tentei voltar para o Rio, não consegui. Porque... Sua família ficou lá? A família veio eu e minha companheira Tatiana. A gente já estava junto, eu comecei a namorar com ela, eu estudando na faixa, fazendo comunicação, e ela era fotógrafa, ela estava fazendo um curso de fotografia no Senac, que era um curso de fotografia muito famoso, e naquela época a faixa era um centro cultural muito forte, a juventude carioca frequentava muito, tinha os bares da Farane, então virava meio que o ponte da galera, então conheci, e ela também... eu fiquei muito abalada com esse processo da discriminação, do racismo, e aí vamos embora, e ela veio comigo, viemos, ela inclusive incentivou muito para a vinda, que também ela tinha um sonho de morar numa cidade mais tranquila, perto da praia, poder ir à praia de bicicleta, poder ir à praia, uma vida mais desacelerada, né? Mas chegando aqui a gente percebeu que aquela frase no hino de Cabo Frio, forasteiros, não há forasteiros, pois nessa terra todos são iguais, é uma grande falácia. Não foi assim. Foi difícil. E para tentar sobreviver naquele período, eu percebi que fui morar no bairro do Peró, eu percebi que o bairro do Peró não tinha banca de jornal. Eu era leitora ávida, jornal, revista, naquele tempo não tinha internet, né, gente? Importante dizer. Não tinha, não? Na Praça do Moinho, uma banquinha de jornal, tinha. Mas ela tinha um senhor que vendia jornal na Praça do Moinho. Eu lembro. Aí tinha uma banquinha que ela virou chaveiro. E aí eu, identificando essa deficiência, botei uma banca de jornal no Peró e comecei a me integrar com a comunidade, virei a jornalheira, a barraqueira, tudo eu arrumo, tudo emitiu bedelho. Aí
tinha violência, eu reclamava. Aí tinha não sei o quê, ligava para a rádio, fazia não sei o quê, comecei aquela... Aí fiquei uma pessoa conhecida do bairro, até que um outro momento que o ensino universitário também me oportunizou, chegou a Veiga de Almeida, em Cabo Frio. E aí, curso de História, que já era uma coisa que eu queria estudar, eu lia muito sobre História e sabia... Você estudou lá qual ano? Entrei em 2000 e fiquei até 2004. Eu estudei lá também nesse período. Eu fui a primeira turma. Eu fui o primeiro aluno. De Direito? Direito da Veiga de Cabo Frio. Eu não fui a primeira aluna, mas eu fui na primeira turma de História. Lá quando abriu, só tinha aquela escada caracol, né? Aquele corredor caracol que subia, eram 3 salas só, salvo engano. Era uma estrutura muito pequena, mas foi desafiador. E era gostoso pra caramba. Aquela estrada era uma buraqueira, lembra? Uma poeirada. Nossa, quando chovia, a gente... Né, comprei até uma motocross para conseguir passar lá de tanta lama. E eu resolvi fazer um segundo curso universitário porque eu não conseguia fazer amizade em Cabo Frio de jeito nenhum. Casal de lésbicas, Cabo Frio era muito homofóbico, também muito racismo, tudo... Aquela ilusão que eu tinha, vou para uma cidade pequena. Nossa, eu passei poucas e boas. Aí, falei, quando passando na Praça Porto Rocha, uma panfletagem, Veiga de Almeida chegando. Eu já tinha pensado em ir para Ferlagos, até para estudar letras, que tinha lá. Tudo para tentar fazer amizade, porque eu sabia que a faculdade era um lugar legal de você fazer amigos inteligentes, com outra cabeça. Já tinha percebido isso no curso de comunicação, eu falei, vamos tentar. E aí foi dito e feito. Chegando na faculdade de História, o coordenador era o professor Chicão, que aquela figura fazia, acontecia. Começou a produzir festival de rock, congresso, e aí eu comecei a me integrar, fazendo congresso de... Ele me chamou para ajudar a fazer o primeiro congresso de História da região dos Lagos, que trouxe intelectual do Rio para caramba, e ele deixou fazer assessoria de imprensa, e aí eu deslancho na comunicação aqui. Imediatamente sou convidada para trabalhar num jornal que já foi extinto, depois fui para a Folha dos Lagos, depois fui para a Mauri Valério, depois fui trabalhar com o Ademilton na Rádio Litoral, enfim, trabalhei na Cabo Frio TV, e aí, enfim, até que o destino me trouxe com a iniciativa de pensar um portal de notícias que dialogasse diretamente com os nossos problemas, que falasse dos nossos problemas. Isso aconteceu bem ali, quando surge o Facebook. É isso que eu ia falar, você cresceu junto, né? Com a rede social. Com a rede social. Eu percebi, na verdade, eu gostava muito do Twitter, né? Era muito twitteira. E aí já estava, nessa época, acho que trabalhava na Litoral. E aí tinha muita coisa, como rádio jornalista, de dar o flash, né? Entra, naquele tempo, a gente tinha até um radinho na Nextel, entrava pelo radinho, dava a notícia e tchau. Eu lembro. Só que aí, quando entrou o Twitter, a gente pegava, às vezes, a notícia, todas as notícias que eu dava, transformava em 140 caracteres. Isso eu virei um fenômeno de Twitter, aí chega o Facebook. E aí eu comecei a tentar estudar como que eu fazia para aquilo estar dentro do Facebook. Gente, não tinha tutorial de vou para o YouTube pegar um tutorial, vou pegar, não tinha, era tudo muito intuitivo, futucano. Aí eu descobri a blogosfera e percebi que eu podia jogar aquele conteúdo do Twitter para dentro do ambiente da blogosfera. E aí surgiu então o blog Repórter Renata Cristiane, que foi a primeira iniciativa de jornalismo comunitário, de web jornalismo comunitário. Por exemplo, aqui nós tínhamos o blog do Totonho, depois veio o blog do Chicão. Os dois eram panfletários de correntes políticas. Enquanto o blog do Totonho era oposição ao Alair, o blog do Chicão era apoiador do Alair. Então, eu queria fazer um que não era nenhum nem outro. Eu queria dar a notícia. E aí, dentro dessa coisa da intuição,
Essa experiência foi muito legal. O blog Repórter Renata Cristiani entra no ar no dia 11 de outubro de 2011. Não. 2011. Sim, é. E logo de cara me impactou com a audiência. Eu joguei o link no Twitter e aí comecei a ver e tinha um espaço interessante. E isso acontece... Eu faço aniversário no dia 12 de outubro. Ficou uma ideia latejando na minha cabeça de que eu tinha que encontrar um caminho para eu hospedar aquele conteúdo que eu dava para o rádio na internet. Então, eu fiquei obcecada até encontrar um caminho. Independente, né? A questão da imparcialidade mesmo, que era o que você queria. Né? Exato. Que eu pudesse falar, principalmente, dos problemas da cidade, que não havia espaço para ser falado dentro das rádios, dentro da TV. E aí, o grande fenômeno foi esse, a colaboração da população mandando imagem, população... Não tinha internet no celular ainda, mas havia pelo menos o quê? A população ligando e falando, vem em tal lugar que está acontecendo isso, vem em tal lugar que está acontecendo aquilo. E aí eu comecei a abrir um espaço, aquilo foi imediatamente... Foi um fenômeno de cara, assim, eu virei uma unanimidade, aquilo cresceu tanto, e aí tem uma diferença, né? Só para explicar, né? Assim, o blog ele é do formato vertical, então a notícia ela entra de cima para baixo e vai empurrando. E o site não, ele tem gavetinhas, ele tem editoria, você clica daqui e você abre política. Então, até que um amigo meu, o André Roque, me deu um feedback, falou, olha, agora você precisa ir para um outro. Eu já estava 2 anos com o blog Repórter Renata Cristiani. Trabalhava... Você começou com um blog, verdade. E aí esse blog, daqui a pouco tinha um outro se imitando, igualzinho, blog Repórter fulano de tal. Mas não tinha jeito, a gente, graças a Deus, consolidou cada vez mais. Né? E aí, o blog cresceu tanto que começou a dar ciúme na empresa que eu trabalhava. E aí a empresa que eu trabalhava ficou incomodada porque tinha Feira Forte aqui em Cabo Frio. Eu lembro. O presidente da associação comercial era um cara muito intuitivo, ele percebeu aquilo que eu estava falando, então ele me chama e diz assim, eu quero que você vá todos os dias, vai ter uma área VIP, eu quero que você fique lá, entreviste todos os empresários, as pessoas conhecidas, bote lá no teu blog, eu quero que você fique esses 3 dias, acho que era isso, Feira Forte, quero que você fique lá e tal. Eu fiz, e aí foi mó barato. Só que o presidente da associação comercial estava num partido político que o dono da rádio que eu trabalhava estava querendo pegar, então eles tinham uma briga lá entre eles que eu não me interessava. O fato é que o cara me pagou para eu trabalhar 3 dias, o que eu ganhava um mês inteiro como jornalista na rádio que eu trabalhava. Aí não tinha como abrir mão, aí fui. E quando eu fui, na segunda-feira que terminou a Feira Forte, eu cheguei na empresa, a empresa falou assim, ó, não dá não, você traiu a gente, vai-te embora. Lá e assinei a carta de demissão e falei, bom, agora... Aliás, nem carta de demissão, né? Foi a rescisão que eles mesmos me demitiram. Eu digo, agora é ou não é, né? Tem que ser. E tem uma coisa também, uma experiência inusitada, assim, essas coisas, os sinais da vida, né? Nessa Feira Forte, o empresário, ele estava com a esposa dele, Valmir Porto, empresário, um querido. Ele foi o primeiro que entendeu, e eu sou muito grata a ele, foi o primeiro que entendeu o que eu estava apresentando. E a esposa dele, Prícila, estava com uma pastora lá. Eu não sou evangélica, não tenho nenhum problema contra os evangélicos, mas ela veio com aquela história, estava sentada assim,
Deus está tocando meu coração para eu falar um negócio para você. Eu digo, bom, já vai me chamar para a igreja, né? Eu já conheço essa história. Eu digo, não vou. Tá bom, fala. E aí ela fecha o olho e fala assim, vão puxar o seu tapete. Você vai cair feio, mas não se preocupa. Deus mandou dizer que vai ter um horizonte onde o sol vai brilhar muito para você. Caramba, que legal. Aí eu achei interessante. Aí a Priscila virou e falou assim, a minha pastora, ela tem o dom, ela não sei o que, você espere que vai acontecer. Quando chegou na segunda-feira, eu fui demitida. E aí eu, muito inocentemente, ligo para o Valmir. Falei, Valmir, tu não vai acreditar o quê? Fui demitida porque eu cobri a Feira Forte, não sei o quê. E liguei para ele, até numa esperança para ver se ele me arrumava um emprego. Vai que o horizonte está lá, né? Me arruma um emprego. Aí contei para ele, e ele assim, Priscila, você não vai acreditar, a Renata foi mandada embora. Ela tomou o telefone dele e gritou, a pastora! Lembra do que a pastora falou? Ela falou que você ia sofrer uma queda, que você ia puxar o seu tapete. Agora espere e você vai ver se não vai abrir os seus caminhos. E foi dito e feito. Então, assim, eu não lembro o nome da pastora, mas eu me lembro dessa situação. E aí eu fiquei realmente... E as coisas foram se desenrolando. E aí eu caí de cabeça. O André Roque depois entrou, esse amigo meu publicitário, que tinha uma agência chamada 4 em 1, ele continua sendo um publicitário muito genial, e ele virou, e ele que deu o nome RC24H, que é a Renata Cristiane ligada no 24 horas por dia. Ele botou a agência dele à disposição, então nós criamos o slogan, o Fato no Ato. Ele criou a identidade visual, ele me deu tudo, e ele que me incentivou, falou, você tem que sair do campo da informalidade, vai abrir uma empresa, bota o CNPJ, existe o mercado, vamos. E aí, de fato, você foi empreender, né? E aí eu fui porque fiquei desempregada. Na verdade, eu fui empurrada pelo destino para fazer esse voo, né? E que história de sucesso, né? Para chegar onde chegou, o tamanho, a relevância. A resiliência também, né? Não, tudo, né? Nossa. Tudo. Os desafios são tremendos, não é nada fácil. Depois a gente foi, evidentemente, inspiramos, a gente vê que a gente inspira outros portais. Aliás, a nossa cidade é uma das cidades que mais tem site de notícia no país. É impressionante que é uma cidade pequena. E aí, às vezes, eu viajo e conheço pessoas de outras, e as pessoas falam, na minha cidade não tem nenhum, por que você não vai para lá? Queria tanto, não sei o quê. E Cabo Frio tem muito isso, né? Você abre uma birosca aqui de picolé, daqui a pouco tem 10 iguais, né? Então, esse fator continua. Mas eu fico feliz que a população sabe distinguir ainda o que é o portal da Renata dos demais, sem qualquer demérito para aqueles que estão fazendo. Eu entendo que eu ajudei, de certa maneira, a abrir o olhar para o webjornalismo, né? Mas eu sou precursora e tenho muito orgulho de falar isso. Não há ainda, evidentemente, um reconhecimento, mas eu verdadeiramente, quando cheguei, tudo era mato. Ninguém sabia nem como usar uma barra de compartilhamento das notícias. Era rádio e TV, tão somente, né? Tão somente. Não tinha outro meio de comunicação. Quando eu apresento um botão para a pessoa no Facebook, que ela clica ali e cai num site de notícias que fala sobre a sua cidade, aquilo virou um fenômeno. E aí foi muito legal que até aqueles que, de certa maneira, tinham ciúme do produto que eu estava trabalhando, acabaram reconhecendo. E olha que a empresa que eu trabalhava, eu ofereci o site para eles. Vamos ser sócio aqui, me ajuda com isso. Não quero isso não. Arrependimento, né? Renata, primeiro falar que te admiro muito, né? Obrigada, recíproca é verdadeira. Sua forma de fazer jornalismo, sua credibilidade, né? A gente sempre busca a fonte, a gente sabe quando olha lá qualquer notícia que vem do portal RC, a gente sabe que a fonte é confiável, é de credibilidade. E para saber também, né, das fofocas da região, principalmente, né? Eu não durmo sem ler Boca Miúda, né? Todo dia, né? Todo dia, né? E o legal é que você regionalizou, né, a Boca Miúda, né? Você faz um jornalismo que você consegue comunicar
com o pessoal de Araruama, com Saquarema, Iguaba, Arraial, né? Enfim, todas as cidades. Isso também foi um ponto que é algo que me orgulha, essa questão da gente regionalizar, porque agora o vereador de Araruama, sabe quem são os vereadores de Cabo Frio? E o cidadão também. Então você está integrando todo mundo. Você conhece a cara do prefeito da outra. Integrou, todo mundo agora se vê como uma região mais unida. A gente colaborou com isso. Não, isso é bacana. Vamos partir então para a segunda pergunta. A sua coragem de quebrar barreiras no jornalismo é algo que não passa despercebido, né? Quando você percebeu que tinha um poder de comunicação para impactar a sociedade e mudar a forma como as pessoas viam a política? Principalmente a política, né? Que a gente vê que você impactou, né? Sabe quando eu percebi? Quando Alair Correia me recebeu no gabinete dele, puxou uma pesquisa e falou assim, mostrou para mim a pesquisa e falou aqui, essa pesquisa aqui mostra que o seu site tem mais relevância, tem mais alcance do que programas como a Mauri Valério, a Demilton Ferreira, tantos outros. Você é um fenômeno. Havia um percentual, que eu não me lembro direito, da população que se informava comigo, que via o que eu produzia. Ali tem uma virada de chave, tem um negócio aí que eu via sempre o medo de investir, de sair, dar um pouco da zona de conforto, porque tudo saiu mesmo do meu bolso. Para não dizer que eu não comecei zerado, o Valmir Porto, que fez essa primeira contratação, ele também fez uma doação generosa. Ele tinha uma empresa que fornecia computadores para as prefeituras, e eu, sabendo que ele tinha os melhores preços, encomendei com ele. Na hora de pagar, ele não aceitou o pagamento. Então, os meus 4 primeiros computadores ele me deu. Legal. Então, mas é claro que ninguém dá nada para ninguém se não vê que tem um potencial ali. Então, ele viu isso e foi muita generosidade da parte dele. E o Alair Correia, que me chamou um dia no gabinete, eu fui fazer uma entrevista com ele, e aí ele puxou essa pesquisa e falou, olha, você está aqui, não sei, isso aqui não é pouca coisa, menina. Preste atenção nisso daqui, você tem um nicho aqui que a gente ainda não está entendendo. Mas o Alair, ele sempre foi esse cara ligado na comunicação, muito inteligente para ver o que estava acontecendo, muito interessado no que está sendo dito, no que está sendo produzido em termos de comunicação. Então, ele me deu esse feedback. Eu falei, poxa, então eu acho que é por aí mesmo que eu tenho que ir. Porque eu fiquei fora do mercado de trabalho, das mídias tradicionais, dessa empresa que eu trabalhava, que eu perdi o emprego. Eu fiquei um pouco assim, e agora? O que eu vou fazer? Já tinha vindo de uma outra empresa, então as portas são poucas rádios, poucas TVs, então o que eu vou fazer? Só tinha uma saída. Até confesso que eu participei de algumas pesquisas qualitativas, tanto 2020 como 2024, e quando era questionado lá, perguntado, como é que a informação chega? Como é que você consegue saber da informação? Todo mundo falava Renata Cristiani, impressionante. Falavam também outros canais de comunicação, tal, mas você estava todo mundo te acompanha, né? Enfim. Eu tenho muito orgulho, muita satisfação, me sinto muito honrada de Deus ter permitido que os deuses da comunicação terem me permitido enxergar isso e poder trabalhar com aquilo que eu amo e ser reconhecida. Ser reconhecida e ter... Eu tenho muita preocupação de não decepcionar o internauta, a população, de servir a população. Então, às vezes, os políticos ficam com raiva de mim porque eu dou uma notícia que desagrada a eles. Mas é difícil explicar que o meu principal cliente é o povo, né? Então, assim, entre desagradar um prefeito e a população dele, eu prefiro desagradar o prefeito, que é um só, do que desagradar, por exemplo, aqui Cabo Frio, 200 mil habitantes. Eu acho que também o gestor ele tem que saber lidar e conviver com a crítica. E a crítica é uma ferramenta, é uma forma que ele tem de observar o que está errado dentro do governo, dentro da gestão. E para ele ir lá e melhorar. Concordo. Se ele não ouvir crítica, ele não vai saber que ali está deficiente, que tem problemas, e isso obviamente, vai impactar na aprovação do governo. Concordo. E numa possível reeleição, né? O termômetro mesmo. Sim, claro. Não, até na vida política do político lá. Uhum. Excelente.
E vamos lembrar aqui o pessoal, será que já está todo mundo seguindo? Renata? RC24? Clarinha, nossa produção, compartilha a tela aí pra gente. O pessoal não esquecer de seguir o RC24H. Pode seguir Renata Cristiane também, Pode, né? também. Por favor. É até meu perfil pessoal, Renata Cristiane, RC24H. Ali vai ver um pouquinho da minha vida, mas eu tenho o portal, o link do portal, o RC24H Notícias, e aí é só conteúdo jornalístico mesmo. Né? E... Vamos engajar. Isso aí. Vamos engajar. Vamos curtir, comentar, por favor, compartilhar. E também siga a Cocriação, né? Por favor, o Instagram da Cocriação, cocriação.agência. E o nosso canal, né? Viva a sua Cocriação no YouTube. Viva a sua Cocriação. Então vamos lá para a terceira pergunta. Renata, nós sabemos o quanto o empoderamento feminino, né, é a sua bandeira. E como você vê o seu papel da mulher no jornalismo e principalmente no contexto da nossa região, da região dos Lagos? Como você se sente representando essa força? Eu sim, tenho exata noção do meu papel na questão de gênero enquanto mulher, na questão raça, etnia enquanto mulher preta e também na questão da sexualidade. Eu sei que eu tenho esse papel, eu recebo muito feedback. O carinho maior que eu recebo é da mulher negra na rua. É muito gostoso. As mulheres de comunidade, a mulher negra até empoderada, professora, educadora, em todos os setores a gente, né, a comunidade LGBTQI também. Mas, assim, o desafio de ser mulher, né? Nós mulheres somos 53% da população e não estamos nos espaços de poder. Não nos vemos representadas nos espaços. Chamou atenção, inclusive, só fazer aqui um adendo, que não teve mulher eleita vereadora em Cabo Frio, né? Não tivemos mulher eleita. Isso foi uma regressão, né? Isso foi um passo atrás grave. E em cima desse papel, né? Porque é complicado, assim, fazer jornalismo, há uma cobrança de que você seja imparcial. E aí eu lhe faço uma pergunta: como eu serei imparcial quando eu chego e crio da minha cabeça, com muita humildade, com muita tranquilidade, mas crio um negócio da minha cabeça que vira um veículo de comunicação potente, que disputa espaço com a Rede Globo, e aí chega lá eu vou fazer discurso machista, chega lá eu vou passar pano para estuprador, vou passar pano para homem violento, vou passar pano para racista, vou fazer discurso de imparcialidade, uma ova. Isso não existe, ninguém é imparcial, isso é frase para vender jornal, e isso eu aprendi muito rapidamente no curso de comunicação, é tudo slogan para vender jornal. Então a gente tem exata responsabilidade de fazer com que as pessoas reflitam sobre onde estão as mulheres nos espaços de poder. Então a gente não se recusa nunca a denunciar crimes de violência contra a mulher, abuso sexual, intolerância religiosa, racismo, homofobia. Então, o RC tem muito esse papel de quase que, né, as pessoas às vezes... E criou também um imaginário coletivo sobre a minha presença, a minha pessoa, que às vezes eu tenho dificuldade até de lidar com isso, que é essa impressão de que eu posso comprar todos os barulhos. Eu recebo no meu celular demandas que, às vezes, elas, sabe, vêm aqui e resolvem. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez um senhor idoso foi lá no meu escritório, bateu na porta para dizer que um determinado hospital da cidade tinha se recusado, ele tomou os pontos e tinha se recusado a retirar os pontos que mandou ele no posto de saúde. E ele foi lá para me levar. Você não pode me acompanhar até o hospital? Não, para eles. Mas, meu senhor, o senhor tem esse direito. Por que o senhor não vai no posto de saúde? Não, eu pago meu plano de saúde, eu quero que ele... Então fica assim, vou lá que a Renata vai resolver para mim. Então, assim, meu marido não está pagando, meu ex-marido não paga pensão. Renata, fala aí no seu site que ele não está pagando pensão. Sabe? Então fica... Experiências das mais diversas, de mães
que tiveram suas filhas vítimas de abuso, de estupro, que batem na minha porta desesperadas, chorando, pedindo para eu apresentar um psicólogo, me ajuda. Pessoa perdida, conversa comigo, me diz o que eu faço. Então, assim, são experiências que a gente vira outra coisa que não é jornalista, entendeu? Não de certa forma, você defende o interesse coletivo, né? E não o interesse individual. Interesse dessas pessoas que, normalmente, a opinião delas é sempre relativizada. Né? Quando uma mulher chega fazendo uma denúncia, quando uma criança... gente, me desculpa, mas uma criança ela não inventa um abuso. Isso não existe. A criança não vai inventar uma experiência de sexualidade se ela nunca teve contato com aquilo. Claro que eu não estou falando da criança que tem acesso à internet hoje em dia. Estou falando daquele bebezinho, daquela criancinha, daquela situação que a criança retratou num desenho, a criança conversou com o professor, com o psicólogo. Então, você respeita essa opinião, você respeita essa denúncia. Olha com critério. Tem que apurar os fatos. Tem que apurar. Não pode achar que o adulto vira assim, não, ela fantasiou. Fantasiou como? Eu só posso falar do sabor do jiló se eu experimentar o jiló. Eu só posso falar do sabor do camarão se eu comi o camarão. Então, eu não posso chegar aqui e fazer um desenho, desculpe a força da expressão, de um pênis ereto se eu nunca vi um pênis ereto. Então, se a criança fez um desenho, se a criança falou sobre aquela experiência, é o adulto que manipula, que mente. Não podemos inverter. Então, isso é uma questão. Então, todas as denúncias de abuso, de violência contra a criança, eu tenho muita atenção, porque a criança não inventa aquilo. A criança não, ela tem criatividade para pegar um graveto e fingir que aquilo é uma espada, uma varinha mágica, que ela tem asas. Agora, ela não vai inventar um negócio que é privado do adulto, que é uma coisa que só os adultos fazem. Então, algum adulto apresentou aquilo para ela, de alguma maneira. Então, ela está sendo violada, então a gente precisa, então tem que ter atenção. Quando uma mulher chega para você e está desesperada e vítima também de estupro, você não tem que questionar com que roupa, onde você estava, o que você estava fazendo, como que você tem que ouvir. Então, esse papel a gente cumpre. Tem outras coisas também que falam um pouco do que eu sou, né? O fato de eu ser uma mulher negra também cria muita conexão com as mulheres de comunidade, e às vezes essas mulheres de comunidade têm filhos que descambaram para a marginalidade. E às vezes essas mulheres são tratadas como marginais tanto quanto seus filhos. Então ninguém sabe a luta, o dia a dia, o sofrimento dessa mulher, dessa mãe, que não pode dar atenção como uma mãe de classe média, que pode colocar seu filho numa escola de qualidade. Então, ela, às vezes, tem que dividir o seu tempo, aliás, a maior parte do tempo, para o trabalho, e o pouco que ela dedica ao filho, perdeu o filho para a criminalidade. Aí, quando ela está ali visitando seu filho no presídio, quando ela está ali... Eu não vou... Não, calma, gente, calma. É preciso respeitar. As mulheres têm muito a colaborar. A mulher... tem mulher que manipula. Os homens manipulam muito mais. Vai do índole, do caráter da pessoa também, né? Independentemente de gênero. Então, acho que a gente, primeiro, os processos todos, a gente acolher, ouvir, entender. E nisso, sabe a propaganda boca a boca que a gente foi... Então, alguns problemas chegam para mim, algumas pautas chegam para mim, nesse formato de você quase que ajudar, uma mistura de psicóloga com assistente social, que você, às vezes, tem que arruma um psicólogo para mim, arruma uma cesta básica, me arruma um bujão de gás, me arruma, você vê, me arruma um emprego, deixa eu fazer uma faxina na sua casa, então você fica... E aí, como eu sou uma pessoa que veio de uma origem muito humilde, eu me reconheço nessas pessoas, eu vejo que os problemas dessas pessoas são um problema que eu já passei na minha vida. Então, eu não posso chegar agora que eu consegui, isoladamente, né, alcançar um espaço de poder, não posso negligenciar a minha trajetória, a minha vida, a história da minha vida. E aí tem essa hierarquia. É a mulher, é o negro, a negra, é o LGBTQI, é o morador de periferia, é o filho de pobre, é a vergonha de ser pobre. Então, tudo isso, calma. Então,
Acho que essa sensibilidade é algo que o povo sente no meu coração. E aí, por isso, eu conecto com o povo. Eu não sou artificial, eu sou o que sou. Todo mundo sabe que eu sou nessa cidade e isso não interfere no tratamento. Pode ser com padre, pastor, pode ser com Ao deputado. contrário, é a sua marca, a sua essência, né? Então, eu acho que isso... Aí eu tenho esse papel, sim, e é um papel que me leva de tal maneira que há uma demanda para que eu entre para a carreira política, que é uma coisa que eu tenho muito receio de fazer, sim, com medo de perder o espaço que eu ganhei com a sociedade e não saber como me dividir entre esses dois personagens, que é ser política e ao mesmo tempo né? ser comunicadora e empresária, porque não é só ser comunicadora. Né? E Tatiana, como é que vê isso tudo também? Tatiana sabe o tanto que eu trabalho e ela sabe o tanto que a política é traiçoeira, é leviana, e ela sabe o tanto que o meu coração não suportaria a nojeira, a traição, a covardia, um ambiente tóxico que a política é. Então, por isso que ela tem essa preocupação de querer, eu quero, mas será que a cabeça aguenta? Né? Uhum. É isso que é a grande preocupação. Vou passar aqui para a quarta pergunta, né? Você fala, né, muito sobre suas raízes, a sua história de vida, seu cotidiano. De que forma a sua identidade raiz influenciam o seu trabalho como jornalista e a maneira como você aborda os temas no seu jornal online? A primeira é a linguagem simplificada. Como eu falei, minha avó era analfabeta, né? Minha avó era analfabeta de parar no ponto de ônibus e ficar até aparecer alguém que ela pudesse confiar para perguntar, para pedir para essa pessoa olhar o número do ônibus dela, porque ela tinha vergonha. Minha avó tinha vergonha de assumir que era analfabeta. Você está falando com o povo, né? Diretamente. Então, como que você fala com o povo de maneira que o povo entenda? Rápido, comunica, fala. Então, se você tiver que falar problema para você vai falar problema, tauba, de fora a fora, que são expressões coloquiais, mas que elas aproximam você do povo. Vou falar uma linguagem rebuscada, posso ficar aqui cheio de prosopopeia, mas o povo não vai entender. O povo não vai entender. Essa é a grande verdade. Então, o povo, quando quer que eu fale, é porque quer que eu traduz para mim, fala isso aqui para mim numa linguagem que eu vou entender. E às vezes também tem esse papel assim, tá? O político ali, que o político faz todo aquele esforço para fazer um discurso coeso e aquele discurso bonito para a classe política. Mas esquece do povo. O povo, na hora que quando eu vou fazer apitar, mas aquele dia, hoje, por exemplo, Serginho, a gente está falando hoje, está gravado, mas Serginho, prefeito eleito de Cabo Frio, fez uma apresentação do modelo de gestão que ele quer implementar em Cabo Frio, que vai envolver muito ferramentas tecnológicas e que vão permitir que a população consiga ter os processos mais acelerados e ele também consiga ter uma cobrança maior por parte da equipe, né? Mas quando ele fica lá falando que vamos ter ferramenta tecnológica, vai ter banco de dados, vai ter smart city, isso, aquilo, o que é isso? Você tem que ensinar o povo a acessar também, né, essas informações. Primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei assim, tudo bem, mas e como é que você vai falar com aquele pessoal que não tem internet no celular, não tem nem celular, não tem internet em casa? E eu vou te dizer, é uma grande dificuldade também a questão cultural das pessoas que trabalham dentro da prefeitura. Né? Eu já passei por isso, a gente tentou, na época do governo de José Bonifácio, implantar processos administrativos, né? Não sei se vocês já conhecem, mas são processos físicos, administrativos, e a intenção era passar justamente aquilo para a internet. Pessoas que estão no Rio, querem resolver algum problema sobre o seu processo, conseguem visualizar até mesmo o despacho. Processo digital, né? Digital, como se fosse tudo digital. Que perrengue. Que perrengue, a gente não conseguiu implantar. Apenas memorando e ofício, a gente conseguia emitir o ofício pela internet. Tem secretarias que não querem aderir. Não aderiram. E ponto final, não vou fazer. Então, assim, aí tem a questão o servidor, às vezes, também que final de carreira, lida mal com a tecnologia. Exatamente. Não é só uma questão da população, né, lá da ponta, mas também ali dentro. É desafiador. Internet, hoje em dia, veio para ficar e a questão evolui cada vez mais, mas até você acessar todo mundo é bem difícil. Porque a gente fica achando que todo mundo sabe mexer na internet. Minha mãe, por exemplo, não sabe. Minha mãe tem um smartphone que ela só usa para telefonar. Sim.
Né? O telefone foi feito para quê? Para ligar. Ela não sabe, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada, não sabe nem usar isso. Então tem muita gente. No processo digital também, muita gente, eu acho que boa parte da população nunca teve acesso a um processo digital. Isso também é inovador também. É inovador, né? Até bem pouco tempo atrás, tinha gente que... Tem muita gente que não sabe o que é um portal de... Então ela acha que a notícia está no Instagram. Não, na verdade a notícia está no portal de notícias que compartilha no Instagram. Então tem muita gente que confunde. Eu acompanho a notícia pelo Facebook, pelo WhatsApp. Uhum. Ele está vendo um link que caiu no WhatsApp e ele clica. Então claro que a inteligência artificial chegou para revolucionar, está tudo muito acelerado, mas tem gente que ainda você também tem que trazer as pessoas para essa evolução. Isso. Não adianta. O processo ele não vai andar. Então, traduzir isso para o povo, falar essa linguagem popular, acho que é o grande barato que eu consigo fazer. Eu acho que eu tenho um jeito de comunicar que simplifica as coisas. Sim. Excelente. E você, já se inscreveu? Se inscreve no nosso canal. Viva a sua cocriação. Clarinha, coloca, por favor. Viva a sua cocriação e segue também RC24H. Por favor. Né? Acompanhe no site também. Estamos todos conectadíssimos. E, Renata, me conta, né? Lidar com questões tão profundas e muitas vezes polêmicas, né? Requer muita coragem sua. E me conta, assim, qual foi o momento mais desafiador da sua carreira que você passou e que você pensou assim, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida? O momento mais desafiador? Sim. Ó, que você já contou vários aqui pra gente, mas assim, que você teve que ter muita coragem, né? Olha, que eu tive que ter muita coragem foi o caso Gladson. Ali mexeu com muita gente, né? Eu confesso para você que ali eu tive muito medo. E eu não podia demonstrar que eu estava com medo, mas eu estava com muito medo. Eu fui a primeira pessoa a denunciar que Cabo Frio estava numa bolha de pirâmide financeira e que aquilo ia estourar e que a cidade ia sofrer muito. E eu falava e ninguém me ouvia. Isso foi muito difícil. Gladson contratou uma das maiores agências de relações públicas do Brasil para tentar me desconstruir na internet. Caramba! Não sabia dessa. Ataques orquestrados, a gente percebia que partiam de uma mesma matriz, sempre as mesmas coisas. Foi muito difícil. Qualquer notícia que eu soltava, qualquer coisa, vinha aquele monte de gente. Aquilo também era um período do Bolsonaro, aí misturava tudo junto, Bolsonaro, evangélico, Gladson. Então eu virei um combo da persona não grata, de repente. Porque e isso era doído, às vezes ao vivo, que eu era contra o povo, porque eu era contra Gladson, porque eu era contra Bolsonaro. E eu estava vendo exatamente, então era muito difícil remar contra a maré, todo mundo remando numa direção e eu nadando na direção contra. Que louca! Eu me lembro, meu advogado ligou para mim e falou, cara, a gente está maluco, só eu e você. Aí eu falei, cara, eu tenho muita convicção que uma hora as pessoas vão entender o que eu estou falando. Mas eu tive medo de não estar viva para esperar as pessoas reconhecerem. E ali eu quase fui embora de Cabo Frio, por muito pouco. Cheguei a receber um convite para ir embora, para trabalhar no Rio. Mas aí como é que eu ia fazer com a minha empresa? Como é que eu ia fazer com a minha equipe? Eu tenho vários cachorros, gatos. Aí como é que eu ia fazer? Aí eu ia para o Rio com aquele monte de bicho. Para morar num apartamento ou numa casa exprimida, numa situação de violência do Rio. Eu já tinha ido embora do Rio por causa desse caos, de congestionamento, de violência. Aí voltar. O convite era bom, mas não era bom o suficiente para me fazer perder a noção da realidade. E medo, muito medo, ameaça. O Fantástico fez
Foram 3 domingos seguidos, né? De matéria falando, mesmo, né? Na época. Também movimentou muito. Isso, agora, também eu sou o tipo da pessoa que, velho ditado, né? Dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Então, eu tentei falar com as pessoas, e quanto mais eu falava, mais eles me ridicularizavam. E aí todos os operadores de pirâmide se juntavam para me ridicularizar, para me desqualificar, para me achincalhar. E aí, quanto mais eles faziam, mais eu ia para cima deles. Então, eu fiquei praticamente sozinha combatendo isso. Muitos colegas de imprensa na folha de pagamento do Gladson, ele claramente pagava 10 portais para me atacar e falar bem dele, e era eu sozinho. Mas eu tinha certeza que uma hora, e quando ele foi preso, e aí as coisas começaram a se acalmar. Mas não sei se você lembra, o pessoal fazia carreata, passeata, chororô. Muita gente faliu, né? Era um desespero. E as pessoas dizendo que eu estava perseguindo Gladson. São histórias as pessoas me abordavam na rua, deixa o homem. Pessoas que venderam seu patrimônio, pessoas que pediram demissão dos empregos, exoneração de cargo público para poder... que se suicidou. Para pegar lá o dinheiro da venda do patrimônio, fim de rescisão, tal, famílias investir destruídas, famílias destruídas. Porque quando a escassez entra dentro de uma casa, quero ver segurar esse casal, essa família em harmonia. Você sai de uma condição de vida que você recebia 10%. Eu conheci gente que vendeu sua casa, deu o dinheiro na mão do Gladson e alugou e pegava, entendeu? Sim. Depois, quando foi contar para a mulher que estava morando de aluguel, a mulher, você é louco? Conhecidos que multiplicaram o patrimônio muito rápido, consultores, assim, inexplicável. A forma como multiplicaram o patrimônio, enfim. É um processo, tá na justiça. Esse foi um também. Eu também tive uma situação que foi bastante assustadora ali. Foram 2 momentos assim, com um deputado que nós também demos uma matéria aí que ele não gostou e ele ficou muito nervoso, começou a berrar e fez vídeo. E aí ele era muito querido e aquela coisa toda. Não é o Serginho, né? Apesar do Serginho ser bolsonarista, ele é um bolsonarista até elegante, que ele respeita a divergência de opinião, mas esse deputado não respeitou, que a gente deu uma notícia sobre que ele tinha... enfim, que ele era a pessoa... Na época, o Witzel queria fazer dele prefeito de Cabo Frio, ele não gostou. Enfim, aquilo virou uma confusão e aí ele... fez um escândalo, aí começaram a surgir, comecei a receber áudios de pessoas dizendo que esse deputado ia me matar, ia me jogar, sei lá, na onde, e eu também fiquei assustada, mas aí comunicou, fez os registros, Ministério Público, delegacia, entramos com uma ação, vencemos a ação na Justiça, a Justiça prevaleceu. Hoje eu voltei a falar com esse ex-deputado, a gente se respeita, ele pediu desculpa, veio a público e se retratou, né? Porque, embora a ação previa indenização, eu fiquei muito satisfeita no acordo com ele, que ele viesse a público e se desculpasse. Ele o fez e ficamos tudo bem, hoje está tudo bem. Então, ali são 2 momentos, tudo um pouco parecido numa época, né? Que foi ali a prova dos 9 ali para mim, né? Falei, se eu passar por aqui... agora enfrenta tudo. Agora foi bem assim. Temos 1 hora já de podcast. Meu Deus, estamos na metade das perguntas? Vamos fazer aqui a última pergunta? Pode ser. Ou a penúltima, então. Faça a penúltima, você faz a última. Combinado. Só para a gente concluir. Renata, no cenário atual, um jornal online é um movimento ousado e inovador, né? O que te motiva a criar o seu próprio jornal online e como foi o processo de decisão para esta empreitada? Já falou, né? Já falou, já falei acabou um pouco. Contando mais já. Já falou. Vou fazer outra, tá? Acreditamos que o jornalismo tem um papel transformador e você é um exemplo disto, né? Quais são os maiores desafios e também as maiores recompensas de trabalho no jornalismo independente? Vamos tratar do independente. O
maior desafio é enfrentar fake news hoje. A fake news... Que alastrou, né? Alastrou. Então, a gente recebe uma demanda enorme de notícias de outros portais que a gente virou quase uma agência de checagem de fatos em determinado momento. Por outro lado, mostra que a população, né, olha, é verdade, manda o link dos outros para a gente. Aí a gente tem... Né, então, esse é um desafio que a gente perde muito tempo. Então, conscientizando as pessoas de que elas precisam buscar informação com quem tem responsabilidade, né? Não é porque a gente comunica fácil, numa linguagem rápida e objetiva, que a gente faz um jornalismo porco. Não, a gente tem maior primor, o chat GPT não é uma ferramenta que a gente usa no RC. A gente tem gente mesmo que escreve. São jovens, descobri muitos talentos na Universidade Veiga de Almeida, curso de comunicação, eles entram como estagiário e hoje... Converso com amigos, às vezes um amigo vira para mim e fala aqui, tá sabendo do que aconteceu com fulano de tal? Eu olho assim, cara, mas isso é mentira, você checou a fonte. Você já foi lá, já colocou no Google, se procurou saber a verdade. As pessoas não conseguem checar a fonte, que é uma coisa tão simples. E acabam propagando ainda, compartilhando, né, essa notícia falsa. Nessa era de paixões políticas, tem gente que não se importa se é verdade ou se é mentira, se é a favor do meu político ou se é contra o meu político, vamos embora. Só quer levantar a bandeira. Sim. Então, isso ficou uma loucura, sabe? Isso cansa, desmotiva. E tem gente que agora virou, inclusive, um modelo de negócio, né? Tem gente que se propõe mesmo tá aí para contar mentira, que nem táxi, né? Que nem Uber. Toma aqui um dinheiro e fala mal de fulano. Então, é isso que eu acho que é o maior desafio hoje do jornalismo. O jornalismo sério sempre vai sobreviver. Porém, é mais caro de fazer do que o jornalismo irresponsável, no chat GPT, copiando o texto dos outros. Mas eu estou vendo que as pessoas estão ficando mais vacinadas com relação a checar a fonte, buscar a informação, a veracidade. Tomara, né? Sim, boa parte da população já... Eu acredito que a tendência é que, aos poucos, né, quem não tem a disposição não consegue se estabelecer e acaba, de alguma maneira, sofrendo. Eu vejo que quem fica escorregando nessa palhaçada de fazer um jornalismo sem um compromisso com a ética, com a responsabilidade social, acaba sofrendo... A própria população caçoa. É cancelada, né? A pessoa, de fato, ela é cancelada. Mas eu acho que esse é o maior desafio. Hoje, a gente enfrentar as notícias falsas, que, aliás, eu acho até que, a comunicação, ela é tão delicada que quando você diz assim, fake news, eu não gosto muito dessa expressão, não. Porque ela glamouriza, ela gumertiza a mentira. É mentira. É mentira, de fato. Se você não falar para a criança que é mentira... É uma inverdade. Inverdade também não é legal, porque fica uma palavra sofisticada. Tem que falar mentira. Quando você chega, que o padre ou o pastor chega lá e fala na missa ou no culto, o diabo é o pai da mentira, quem mente vai para o inferno. Aí você acha que... Fake news. Fake news? O que é isso? Que coisa legal. Uau! Será que é o nome de um carro? É uma marca de roupa? É o quê? É um batom? Não, gente, tem que falar. É mentira. Papai não gosta papai não gosta que você fale mentira. É assim que a gente ensina nossos filhos, né? É verdade. O pastor, o diabo é o pai da mentira. Está na Bíblia. Entendeu? Quando você mente, você... Então, aí você precisa tirar esse termo que gourmetizou a mentira, a falsidade. Então, é mentira, acabou. Tem que parar de falar que é fake news. Posso fazer a última pergunta? Pode fazer. Queria sair um pouco aqui do roteiro, na verdade, e queria falar da parte de estrutura e parte financeira. Para você montar hoje uma estrutura do seu jornalismo, despende muito, gasta muito dinheiro para você montar a sua estrutura, como é que funciona, quantas pessoas... Tem uma estrutura física, né? A estrutura que eu tenho é uma estrutura cara. Hoje eu tenho 10 colaboradores comigo, né? A gente tem 10 funcionários, incluindo
a minha pessoa, que eu me auto-remunero, evidentemente, mas diretos e indiretos, colaboradores diretos e indiretos. É caro, mas eu não abro mão de trabalhar com gente. Sim. Tem, assim, as grandes empresas estão automatizando tudo. Isso está virando um fenômeno assustador. Né? Eu fiz uma viagem agora, há pouco tempo, para a Europa, que eu fui no supermercado que não tinha gente para atender você. É tudo automatizado. Se você fosse começar do zero, o que você faria? Então, eu acho, hoje, eu começando do zero, eu identifico, por exemplo, que a ferramenta ChatGPT, ela não tem mais como fugir dela. Ela veio para ficar. E você usar? A inteligência artificial, ela veio para ficar. E você tem que ensiná-la, tem que doutrinar um robozinho, né? Porque senão não adianta de nada. Não também. Adianta de nada. Ou seja, precisa do intelecto, precisa do humano. Precisa, né? Do humano. E aí, por outro lado também, trabalhar com gente é bom, ter contato com pessoas é muito bom, você ouvir a opinião do outro. É isso que eu ia falar, a questão de ouvir, porque você fala para a população, então você tem que ter uma equipe para escutar também, né? Às vezes ali, na mesa, ali com a equipe, na redação, olha, isso aí não acho legal, Renata. O que vocês acham de eu botar? Não, isso aí pegou pesado, vai dar crítica, o pessoal vai... Uhum. Então, às vezes, você ter 2, 3 ali, mesmo assim, às vezes você erra. Não ficar ali só no chat GPT para... Mas eu percebo que muita gente... Né, você quer ver Eu estou falando aqui do web jornalismo digital, online. Mas as TVs, por exemplo, estou falando da Rede Globo. Agora o repórter, ele pega o carro dele, ele leva o celular dele, ele leva o tripé dele, ele mesmo filma, ele mesmo edita, ele mesmo tudo. Faz tudo. Agora, a Rede Globo é muito rica. Ela não justifica estar fazendo esse modelo de jornalismo, que automatizando tudo. Uhum. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, peca, porque você deixa de humanizar. Mas é uma ferramenta que não tem como, ela veio para ficar, a inteligência artificial vai tomar cada vez mais o espaço, e isso é um pouco assustador. Você acha que uma pessoa, então, que está começando com o celular, consegue fazer jornalismo? Consegue. Hoje em dia, eu tenho dito, Peter, falo isso, inclusive, tive pouco tempo numa escola municipal aqui da cidade. Existe, claro, estilos de comunicação, né? A comunicação que a gente faz, ela já interfere com uma classe, com um segmento da sociedade que quer uma coisa mais aprofundada. Mas, por exemplo, uma comunicação de bairro, aí o sujeito cria uma página para falar dos problemas do seu bairro. Vai divulgando. E até das soluções para o seu bairro, funciona muito bem. Sabe, aquele grupo de WhatsApp do bairro, que eu tenho, ali você oferece pedreiro, ali você reclama que o entulho não foi recolhido, e ao mesmo tempo tem a menina que oferece pizza, aí aparece o cara que faz faxina, aí o outro encanador, e o outro que pede um emprego, o outro que está doando gato, o outro que reclamou que a prefeitura não botou luz. Então, isso é comunicação. É pauta, com certeza. É pauta, comunicação, isso funciona. Então, qual é o tipo de comunicação? Hoje, né, o jovenzinho que está no ensino médio, no ensino fundamental, ele pode ganhar a graninha dele fazendo comunicação. Ele chega ali no bairro dele ali, pega 3 lojinhas daquela que está precisando de um Instagram. Isso aí. Ele faz um tutorial desse no YouTube, ele já pode ali ajudar o cara. Pô, deixa eu te ajudar, porque o cara, ou comerciante, ou ele vai trabalhar, ou ele vai fazer Instagram, ou ele vai fazer vídeo de TikTok. Então, se ele terceiriza aquilo, então aquilo que ele perde para aquele garoto que de repente tem aquela vocação, aquele menino está trabalhando, é menos um na rua, é menos um, sabe, está se descobrindo, está se oportunizando, o cara do... Então tem um movimento da comunicação que também não se limita só a esse universo de você produzir esse conteúdo jornalístico. Tem outras coisas que também... E a comunicação, ela é muito ampla. A gente vê gente que faz comunicação e faz uma comunicação muito boa que não passa com essa bancada careta do Jornal Nacional, da Rede Globo, aquele coisa do cara da gravata, do terno. É possível desconstruir nisso. A gente tem inúmeros exemplos. A Voz das Comunidades, por exemplo, um menino que tem feito um trabalho incrível, já foi reconhecido pela ONU, tem o telefone do Lula. Aqui de Cabo Frio?
Não, ele é do Rio de Janeiro. É um garoto muito... Não me ocorre o nome dele, esqueci. Mas ele chegou a ganhar... A redação dele, ele ganhou uma redação do Luciano Huck. O trabalho dele se destacou de tal maneira lá no Complexo do Alemão, porque ele, quando criança, ele queria ser jornalista. E era aquele menininho bonitinho que fazia um jornalzinho de favela. E aí começou a comunicar. O Luciano Huck viu, achou uma gracinha, deu uma redação pro garoto. O garoto tem o telefone do Lula. Outro dia ele estava certa, no local certo, com o momento certo, o dom, com tudo, né? O jovem negro, morador de favela, continua morando na favela. Ele estava no Serginho Grossman, tem 2 semanas, o Serginho desafiou ele pegou o telefone e mostrou o Lula, o telefone do Lula. Ó, temos 1h10 já de podcast. Nossa, vamos finalizar então, né? Vamos. Ó, que felicidade, Renata, te receber aqui. Muito feliz pela sua materialização, a sua cocriação de toda a sua carreira. E uma próxima oportunidade, quem sabe? Com certeza, absoluta. Né? Tem muito assunto, né? Tem muito assunto, né? Pessoas que falam fácil vão falando. Bom demais, bom demais. E quem sabe daqui para frente, né, um outro tipo também de... Outro formato. Né? Exatamente. É tudo muito dinâmico, né? Questão online, web, é tudo muito dinâmico. Então, gente, lembre, né? O céu é o limite. Tem que seguir o RC24, seguir aí a Cocriação. Cocriação.agência e se inscrever. No canal do YouTube. É isso aí, viva a sua cocriação. Obrigada. Quero, antes de me despedir, desejar para vocês muito sucesso, prosperidade, que a cocriação consiga criar efetivamente o que vocês estão pensando, que materialize também. Já está acontecendo de certa maneira, mas respeito, admiro o trabalho de ambos. Casal 20, que a gente tem um maior carinho tremendo. Eu torço muito para que vocês prosperem, se unam e ajudem a nossa região a desenvolver cada vez mais. Boa, a gente que agradece. Ajudar. Obrigado por contar a sua história, né? E seja inspiração aí para muitas pessoas, né? Com certeza, eu não sabia nem da desse detalhe. Muito legal. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada, pessoal. Até a próxima.